O nosso tema hoje é ser pai, uma grande missão. Nós vamos aprender especialmente com as negligências que podem destruir uma família. Ser pai, paternidade. Nós temos aqui quantos pais? Podem levantar as mãos? São 5, mais aqueles... A irmã Inês levantou muito bem a mão ali, que ela faz o papel também de pai e mãe. Já ouviu falar de pai e mãe? Pãe, né? Então, tem esse mesmo. As viúvas fazem esse papel. Num certo sentido, biblicamente falando, Deus é o marido da viúva e o pai dos órfãos. Quando uma pessoa perde o marido, Deus se coloca como marido da viúva, aquele que cuida, e também de pai dos órfãos. Mas aqui nós vamos falar do papel de pai, essa missão tão difícil. Nós vamos começar com uma imagem. Eu quero que você veja essa imagem, e nós vamos começar a ter a compreensão exata do que é o plano de Deus para a família. Observe bem essa imagem, você deverá vê-la ou no Facebook ou em qualquer outra rede social, poderá ver esta imagem e ela é a perfeita representação daquilo que Deus tem como plano para a família. Primeiro, nós temos que lembrar que os guarda-chuvas aí, não é isso? Representa proteção e governo. Proteção e governo. Proteção e liderança, vamos assim dizer, melhor do que governo. Proteção e liderança. Deus planejou que Cristo fosse o Senhor e o protetor de cada família. Jesus é o único que pode proteger e liderar verdadeiramente toda a família. Abaixo de Cristo nós temos quem? Marido. Num tempo em que o feminismo está gritando no ouvido das pessoas, e as pessoas acham o feminismo como um progresso enorme, e pensam ser o feminismo uma reação ao machismo, o que não é. O machismo é um erro, o feminismo é igualmente errado. Nesse tempo você terá dificuldade com isso. Nós estudamos hoje de manhã sobre essa questão. Mas no plano de Deus, o marido vem como o segundo o quê? Líder e protetor. Muita atenção, vamos lá? Líder e protetor da família. Logo abaixo nós temos quem? A esposa. Como também líder e protetora da família. E então, lá debaixo das asinhas, né, estão quem? Quem são eles? Os filhinhos, né? Danilo, você já está saindo dessa, pode parar com isso, né? Pode olhar com essa cara de que, acabou, tá? 18 anos para lá, meu filho, né? Para a mamãe é sempre assim, né? Um bebê, mas veja bem, homens, rapazes, Deus chama vocês para serem maridos, pais. Agora eu quero que você olhe a função de cada um ali. Cristo nunca falha no governo, na liderança e na proteção. Cristo nunca falha. Mas o marido, o pai, o marido, falha. Bom, a mãe também falha. A esposa também falha. Então, olha a situação do homem. Vocês já prestaram atenção na situação do homem aqui? Se ele olha para cima, ele tem um que não falha. Se ele olha para baixo, são dependentes dele. Ao homem
é dado uma responsabilidade que as mulheres aqui nem imaginam. E, infelizmente, nem os homens também. Nem nós, homens, imaginamos direito. Você está numa sociedade matriarcal, onde a mulher é o centro e a senhora de tudo. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, no plano de Deus, o homem é o responsável. Deus não vai cobrar da mãe primeiro, não. Vai cobrar de quem? Do pai. Deus não vai cobrar do filho primeiro, não. Vai cobrar primeiro de quem? Do pai. Deus não vai cobrar da esposa primeiro, não. Vai cobrar de quem? Do marido. Então, vocês não sabem, porque o fracasso de uma família, via de regra, começa com o marido e com o pai. Se o pai e se o marido não estiverem debaixo de Cristo, na dependência de Cristo e andando com Cristo e firmado em Cristo, é praticamente impossível um lar ir bem. Os homens aí começaram a tremer e chorar, não é? Comigo. Eu também. A coisa não é fácil não, né? Vira agora, rapaziada? Você sabe por que a gente luta tanto para vocês amadurecerem? Graças a Deus, Natanael ainda não sabe de nada, né? Elias, se bem que ele está aqui de olho aqui, irmãos, eles estão de olho aqui, eles já estão percebendo que aquele desenho ali, o negócio não é muito fácil, não. E eles estão olhando e falando assim, esse negócio está meio esquisito, esse tem ali está me apertando, né? E é muito mais do que você imagina. Um marido responsável, ele não pode olhar para o que o mundo ensina. O mundo ensina de uma forma que é uma sociedade da seguinte maneira, o casamento é uma sociedade, o homem entra com 50% e a mulher entra com 50% da responsabilidade. E aí eles vivem os dois brigando. Ó, você não cumpriu sua parte. O outro fica, ó, você também não cumpriu sua parte. Ó, você não está cumprindo sua parte. O outro, você também não está fazendo sua parte. E eu lá vira uma bagunça, porque é mundano esse sistema. Esse sistema é o quê? Mundano, esse pensamento é mundano. A responsabilidade de todo lar é do homem. É do homem. Ele é o pastor do lar, ele é o líder do lar, sobre ele cai o peso. E a mulher é o quê? Auxiliadora. Quer dizer, ela está junto na missão. Auxiliadora na missão. Meus queridos, se você lembrar de Provérbios diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Significa que a responsabilidade é do homem. Sim, Deus não vai começar cobrando da mulher. Vai começar da onde? Quando Deus foi cobrar do primeiro casal do mundo, que existiu no mundo, ele começou com quem? Com Eva ou com Adão? Com Adão. Quem começou a cair no pecado? Eva. Mas Deus começou a cobrança e o juízo sobre Adão. Homens, eu digo homens, não só os casados e pais aqui. Eu digo homens. Amém? Homens, lembre-se sempre de Adão. Deus começa com o Adão da casa. Deus começa com o Adão. Então, hoje, mude a sua mentalidade. Saia
dessa mentalidade mundana. E hoje eu quero convocar os pais para que junto comigo, e eu vou falar com vocês têm dificuldades? A Alessandra que sabe, tem hora lá que eu vou para baquear. Sabe o que é baquear, né? O pessoal que está aí sabe o que é, para fraquejar, enfraquecer, certo? Para cair mesmo. E nessa hora, esmorecer, nessas horas, é que a esposa é uma bênção para, sem medida, porque ela é bênção toda hora, amém? Tem umas que é como goteira, diz Provérbios, né? Que fica assim. Alguém já morou em casa com goteira? Já ninguém, não. Quantos aqui já morou em casa que tem goteira? Não? Mas pouca gente, né? Que bom. Todo mundo em casa. Provérbios diz que tem mulher que é como uma goteira. E fica assim, tim, 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 na vasilha, você já colocou o balde lá, eu tenho que ficar, tim, tim, tim. E tem uma hora que você, sabe aquele vizinho que fica passando aquelas músicas funk, e você ouvindo aquele negócio e dizendo assim, Deus, me dá paciência, sabe? É a mesma coisa, aquela goteira assim, tim, 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 CD furado, certo? Sempre falando a mesma coisa. Agora, tem homem assim também, não tem? Tem homem assim. Pois deveria tomar cuidado. A casa, o lar, é a primeira instituição criada por Deus e a única instituição que pode dar firmeza a uma sociedade. Onde a família é destruída, não tem sociedade que permanece de pé, inclusive a igreja. Cai também junto. A igreja cai também junto. Por isso essa série de mensagens sobre família. Agora vamos ver o papel de pai. O dilema de um pai. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 13, e nós vamos aprender com os erros de Davi. Antes de começar, eu quero dizer para vocês, antes de começar com os erros de Davi, Davi errou demais. Mas eu quero deixar esse aviso aqui para os filhos aqui agora, olha, amém? E se tem alguma pessoa que já é um filhinho mais amadurecido, assim, de 50 anos, e esse filhinho amadurecido de 50 anos ainda ainda vive falando assim, eu tenho esses defeitos, assim, porque meu pai fez muita coisa errada comigo, minha mãe, ainda põe a culpa nos pais. Em nome de Jesus, sai dessa imaturidade agora, amém? Sai dessa imaturidade agora, meu filho, desamarra, desprende, larga esse negócio de pôr culpa em papai, pôr culpa em mamãe. Filhos, atenção, lê comigo ali, bem forte, vamos lá, os filhos. Os erros do pai não justificam uma má conduta do filho. Os erros de um pai não justificam uma má conduta de um filho. Onde é que nós vemos isso? Ezequiel 18, verso 20, Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará o pecado do filho, não será condenado por causa do pecado do filho, nem o filho por causa do pecado dos pais. Se você errou, assuma seu erro, e não ponha a culpa no seu pai. Mas tem mãe. E a mãe aí vale também, viu? Então, vamos mudar, então. Elias nos fez mudar ali, ó. Os erros dos pais. Muito bem, Elias. Elias é uma maravilha, é uma bênção. Vamos falar agora na forma do Elias. Vamos lá? Os erros dos pais não justificam uma má conduta. Filho, muito obrigado, Elias. Corrigindo o sermão, que maravilha. Isso mesmo, não ponha culpa nos erros de seus pais. Mas pais agora, vamos aprender aqui com Davi. Vamos lá? Vamos para frente. Nós vamos ler então o capítulo 13, 14, 15, 16 e 18. E aí você fala, nós vamos sair daqui só meia-noite. Não, eu quero que você leia em casa, mas abra a sua Bíblia aí no capítulo 13. Capítulo 13, 2 Samuel, capítulo 13.
Este registro que a Bíblia deixa da vida de Davi é tenebroso, mas é necessário para que aprendamos. A tragédia na família de Davi começa com um incesto. Davi tem um filho chamado Amnon. Esse filho de Davi, ele tem um primo chamado Jonadab. Ele é filho do irmão de Davi. Jonadab fez uma grande amizade com Amnon. E um dia, um sentimento doentio, um pecado sexual doentio, apoderou-se de Amnon, e ele ficou encantado com a sua meia-irmã, Tamar. Tamar era irmã de Absalão. Absalão era outro filho de Davi, com outra mulher. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, era maravilhosa. E Amnon se encanta com ela e tem um desejo de possuí-la, de ter relações com ela. E ele não tem muita amizade com o pai, ele não consegue falar muito bem com o pai, mas olha só o verso 3, segue aí comigo, verso 3. Tinha, porém, Amnon um amigo, tinha o quê? Capítulo 13, verso 3, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, para você conferir. 13, verso 3, vamos ler? Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, muito astuto, muito esperto. Você sabe, o espertinho, mas com a mente muito maligna, muito perversa. Davi deixa seu filho fazer amizade com um primo, e esse primo tem uma mente maligna. Então, Jonadab dá um conselho para Amnon possuir a sua meia-irmã Tamar, e ele diz para ele assim: olha, você faz o seguinte, você pede o rei Davi, não é isso? Para mandar Tamar aqui na sua casa fazer alguma coisa, finge de doente, e pede para ela vir fazer alguma comida para você. E quando ela estiver fazendo a comida, você manda todos os empregados e todos os outros filhos de Davi, todos os outros irmãos saírem, fica só você e ela junto, e você agarra e a possui. É o famoso estupro. E Amnon, então, recebendo o conselho dessa víbora que está dentro da sua casa, Jonadab, ele então faz exatamente como ele diz, ele pede a Davi para mandar a Tamar, e olha só o verso 6. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Verso 7, juntos? Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe a comida. Preste atenção. Ali tinha cozinheiro para dar e vender no reino. Tinha cozinheiro para fazer, os melhores cozinheiros da nação estavam ali. Davi deveria ter desconfiado. Como é que pode? Por que tem que ser Tamar? Que coisa esquisita é essa? Vem, chama Tamar, por que tem que ser ela? Por quê? Davi, como pai, primeira coisa, não foi amigo do seu filho. Primeiro erro de Davi foi o quê? Não foi amigo do seu filho. Segundo, Davi, aí você pode deixar, aí que nós vamos reprisar essa parte, pode deixar no anterior, que nós vamos ver os textos.
Segundo, nós vimos aqui que Davi não observou a maldade no coração de quem? De Amnon. Posto por quem? Jonadab. Davi não vigiou seu filho, as amizades do seu filho. Você sabe quem são os amigos do seu filho? Você vigia seus filhos? O pai que não vigia seus filhos, que não olha quem são os amigos do seu filho, é um pai negligente e está levando seus filhos à destruição. Então, depois de a possuir, Amnon, então, tem um sentimento de desprezo, o que é próprio no estupro. Quando a pessoa tem todo o seu prazer sexual satisfeito, no seu coração ele despreza a pessoa com quem ele está abusando. Ele tem um certo desprezo. Isso é comum. O pecado traz essa ressaca emocional no coração das pessoas e ela passa a ter desprezo. E Amnon pôs então Tamar para fora e ela foi envergonhada diante de todos. E o que aconteceu? Absalão, verso 20, então, viu o desprezo da sua irmã e como ela ficou angustiada, como ela ficou triste e abatida. Olha a reação de Davi, verso 21, e vamos ver a reação de Absalão. Vamos ler juntos. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Davi ficou muito irritado. Por quê? Porque um filho dele estuprou uma filha. Mas não fez nada, não corrigiu, não tomou providência nenhuma. Olha Absalão, verso 22. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal, nem bem. Você já viu isso? Absalão guardou formalmente no seu coração todos os sentimentos. Ele fingiu ser um cara de boa praça diante de todo mundo. Mas olha o restante, porque odiava Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Um ódio agora está no coração de Amnon, de Absalão. E Absalão está alimentando aquilo e passa-se muito tempo, 2 anos na verdade, e Absalão então tenta um contato com Davi, seu pai, verso 23 em diante. E ele faz uma festa e tenta chamar Davi. Nessas festas costumava-se conversar bastante, trocar ideias. Nessas festas costumava-se pôr os casos e as questões em dias. Davi então diz: não, meu filho Absalão, eu não vou lá na sua festa, porque se eu for com todos os filhos e filhas como você quer que eu vá, vai ficar dispendioso para você, vai ficar caro para você, então eu não vou. Davi podia ter se aproximado de Absalão, que já estava morando fora, morando num lugar mais afastado. Baal, Azor, verso 23. Absalão vê que seu pai rejeita, então, verso 26, ele faz um pedido, todos juntos? Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco, Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele o quem? Amnon e todos os filhos do rei. Lá ele deu conselho para seus empregados da seguinte maneira: embebeda ele, embriaga ele, e quando ele estiver bem ruim da cabeça, mate-o. E os servos fizeram exatamente assim. Verso 32, veja comigo. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu
Amnon, pois assim já o revelavam o quê? As feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Quer dizer, Jonadab, o próprio indutor de Amnon a causar, a fazer, a provocar aquele estupro, ele mesmo está sabendo de tudo, e ele mesmo diz, não, quem morreu foi só Amnon. A gente já sabe disso, e o senhor, rei, o senhor já deveria saber também, está todo mundo sabendo. O senhor não viu que há 2 anos a cara de Absalão já denunciava que ele estava com ódio de Amnon? Mas Davi não percebe os sentimentos dos seus próprios filhos. Davi não observa seus filhos. Davi olha todo mundo, julga bem a causa de todo o reino, menos dentro da sua própria casa. As tragédias, meus queridos, continuam. E depois disso, Davi andava pranteando seu filho, verso 37. Absalão fugiu e foi para Gessur, verso 38. E Davi, então, cessou de perseguir Absalão, verso 39. Veja que ele estava perseguindo seu próprio filho. Passado, então, queridos, aqui já um bom tempo, Davi, então, sofre a interferência de quem? De Joabe, seu general. Capítulo 14, verso 1, vamos lá? Percebendo, pois, Joabe, filho de Jeruía, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse, e aqui ele disse o seguinte para ela, você vai fingir que é uma mulher que perdeu um filho, tinha 2 filhos, um filho matou o outro, e agora a sociedade estava querendo linchar o seu filho vivo, e você vai chegar para Davi e pedir para ele pleitear sua causa e dizer assim, não deixe esse povo matar meu filho assassino. E quando Davi então defendesse a causa daquela mulher, ela diria assim, pelas palavras do general para Davi assim, olha, o senhor também tem um filho, que matou o seu outro filho. O senhor quer proteger o meu que é assassino, então recebe Absalão. E Davi então descobre que ali por trás tinha um plano de quem? Joabe. E ele diz, é Joabe que falou isso com você? Foi Joabe? Foi Joabe que falou isso mesmo. Então, Davi manda chamar Joabe, verso 23, capítulo 14, verso 23. Davi, então, verso 22, Davi, então, diz, olha, eu vou atender o seu pedido. Verso 23, vamos ler juntos, verso 23, levantou-se Joabe, foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei, torne a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Davi aceita seu filho voltar, mas não perdoa Absalão. Davi não perdoa Absalão. Ele diz assim, você volta para casa, mas é o seguinte, você na sua casa e eu aqui, a gente nem se vê, tá bom? Sua vida para lá, a minha aqui. Você entendeu? É um pai que afasta-se do seu filho de uma forma e não perdoa. Ele não perdoa Absalão. Bom, Absalão era bonitão, verso 25 em diante. Ele tinha uma beleza estrondosa. Eu fico me imaginando, é claro, nisso aqui. Ainda mais que o capítulo 26, verso 26, fala sobre cabelo que pesava 2,4 kg, que cortava no final do ano. Isso também dá uma inveja também muito grande, né? Mas então, Absalão era o homem mais bonito do reino. E Absalão era boa praça, como a gente vê. Absalão está andando pelo reino. Só que tem um problema. Absalão
ele não consegue falar com o pai. E o que esse filho quer é conversar com o pai. O que esse filho quer é ser perdoado pelo pai. Mas o pai mantém um abismo entre ele e seu filho. E ele está louco para falar com o pai. Essa falta de comunicação está corroendo ele por dentro. O pai nem castiga e nem perdoa, não resolve nada. Davi não resolve nada, Davi fica naquele negócio. Vamos tocando aqui a vida, o tempo vai curar, o tempo vai curar o nosso relacionamento. Davi fica nessa e vai tocando adiante. O que Absalão faz? Absalão pede, verso 28, depois de 2 anos morando na mesma cidade, no mesmo castelo, né? Na mesma região, andando pelas mesmas ruas, pelos mesmos lugares, porém, evitando seu pai, ou melhor, o seu pai o evitando. 2 anos sem falar com o filho, ele então diz aí, verso 29, mandou ele chamar Joabe, o general, para o enviar ao rei porém ele não quis vir. Então, ele manda falar com o general, eu estou querendo falar com o papai. Você já imaginou um negócio desse? Ele tenta falar com o pai por meio do general, que nem lá era tão amigo assim de Davi, ele era leal, mas amigo mesmo. E aí Joabe está nem aí. Você sabe o que Absalão faz? Absalão tem uma terra do lado da terra de Joabe. Quem é fazendeiro aí, igual o irmão Geraldo, sabe como é que é isso, né? E Absalão manda seus servos ir lá e botar fogo na terra na roça de Joabe. Tacou fogo. Aí não, aí Joabe saiu de lá e veio, sabe, o que foi, por que você pôs fogo na minha terra? Eu estou chamando você, pedindo você para vir aqui, para me levar, para falar com o papai, você não vem? Eu pus fogo. Você viu a reação? Você já notou a reação de um filho em desespero, descontrolado? Ele começa a fazer uns trem meio esquisito, não é? Você já notou isso? E ele botou fogo. Então você tem que observar as pessoas, quando você vê uma pessoa reagindo meio espaventada, porque, entendeu? Tem algum negócio aí. E ele quer falar com o pai. Ele quer falar com o pai. E ele faz uma declaração que é aterrorizante. Verso 32, vamos ler? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, e dizer-lhe, para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Quer dizer, uma pessoa posta para fora do seu país, em exílio político, seria melhor continuar em exílio político. Agora ele diz, agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa, que me mate. O que Absalão está querendo dizer? Eu prefiro morrer do que continuar sem conversar com meu pai. Olha o desespero desse filho ali, e Davi na sua atitude de negligência. Quando ele volta, verso 33, Davi o recebe, mas, Davi faz apenas o seguinte, o verso 33 no finalzinho, o rei beijou Absalão. Eu não pense que beijar aqui é uma coisa, meu filho abraçou e beijou, não. Era o beijo formal de um rei tratando um súdito, dizendo, um rei dando a bênção de rei para um súdito. Davi ainda permanece insensível para com seus filhos. Está vendo onde vai a negligência de um pai? A dureza e o coração e a insensibilidade? Meus irmãos, daí Absalão inicia uma nova empreitada. E agora é uma empreitada política. Isso vocês não conhecem, não sabem muito bem sobre isso. A empreitada de Absalão é da seguinte maneira, já que ele não quer me receber como filho, ele quer me receber como súdito, então vou agir dessa forma, de uma forma diferente.
E ele então aparelha para si vários carros, vários com ostentação de riqueza e de poder, e ele começa uma empreitada nova. Ele vai para a porta do palácio e todas as pessoas que vão ali pedir conselho ao rei, ele chega na porta do palácio e começa a aconselhar as pessoas e começa a soprar na cabeça das pessoas e dizerem assim: ah, se eu fosse rei, é porque o rei não vai te atender, essa causa aí, ele não vai te atender, mas se eu fosse rei, eu atenderia todos vocês. Conte comigo na próxima eleição. Né? Se eleito for, eu faço isso e aquilo para você. Você está entendendo como é que é? E o que ele fez com o povo? Versos 6 e verso 7. Capítulo 15, versos 6 e 7. Vamos lá? Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo, e assim ele o quê? Furtava o coração dos homens de Israel. É política. E ao cabo de 4 anos, quantos anos ele fez isso? 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Hebrom, meus queridos, era a terra onde Absalão nasceu, onde ele tinha a maior apoio, a maior votação, vamos colocar assim, né? Então, ele disse, mas ele usou de um artifício religioso. Quando eu estava lá, como asilado político, lá fora eu fiz uma promessa: se eu voltasse para Jerusalém, eu ia oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas Davi nem percebe que aquela postura de Absalão é falsa religiosidade. Na verdade, ele era outro plano, era ir para morar no lugar onde ele tinha mais apoio, para começar o quê? A usurpar o trono de Davi. Mas Davi nem conhecia a vida religiosa do seu filho. Ele não sabia quando o filho estava falando a verdade, ele não sabia quando o filho estava tretando. Você sabe quando o filho fala assim: papai, eu não posso te ajudar, porque eu tenho que ir para a igreja hoje. Eu sei que o senhor tem muita tarefa aqui, eu preciso. Mamãe, a senhora está tão estressada, mas sabia, tem ensaio agora, irmão. Não, eu tenho que pegar aquela música agora, mamãe. Mas Davi não percebe. Davi não percebe seus próprios filhos, não vê a necessidade, não sente. E ele deixa isso passar. Absalão então usurpa o trono, persegue a Davi. Davi teve que levantar as pressas. Capítulo 15, verso 14, vamos lá? Capítulo 15, verso 14. Quando Absalão chega com as suas tropas, capítulo 15, 14, todos juntos, disse, pois Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Ele viu, tarde demais, que seu próprio filho se tornou o seu maior rival. E depois que Absalão toma o trono, muitas coisas acontecem. Davi sai peregrinando, fugindo de Absalão. Roda o país inteiro, praticamente, fugindo de Absalão. E Absalão, então, pede conselho, capítulo 16, pede conselho, verso 20 a 23, pede conselho a um homem chamado Aitofel. O nome não é bonito, né? E este homem, ele dá os conselhos horríveis, e um deles é que Absalão chame as concubinas, as mulheres de Davi, e coloque-as num terraço e faça a maior
a atitude perversa de pecado sexual diante de todo Israel para envergonhar o pai. Isso aqui Deus já tinha falado que ia acontecer quando Davi pecou. Deus diz: o que você fez escondido, farão em público. Irmãos, Davi então está fugindo e eu quero que você leia na sua casa. Depois Absalão morre, capítulo 18, numa emboscada, num trabalho de uma emboscada. Absalão morre, e o capítulo 18, verso 33, que nós lemos, Davi está como? Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta, e o quê? Chorou, mas chorou tarde demais. Ele chorou tarde demais. É um pai que não tomou providências na sua vida, na sua família, e chorou tarde demais. Davi ainda comete mais um erro que é notável em todos os filhos, para com os filhos que já morreram. Mas 1 Reis, passe algumas páginas adiante, capítulo 1. Ele tem outro filho chamado Adonias, e agora já estava grandinho, Salomão, e Adonias, então, resolve tomar o trono, usurpar o trono, na cara de Davi, zombando de Davi, chamando Davi de frouxo, um pai frouxo. E o capítulo 1 de Reis, você deve ter encontrado versos 5 e 6, vamos ler juntos? Então Adonias, filho de Agite, né, se exaltou e disse: eu reinarei. Na cara de Davi, no tempo de Davi. Davi ainda estava vivo. Velhinho, mas estava vivo. Verso 5, continuando. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Verso 6. Jamais seu pai o quê? O contrariou. Você sabe o que é isso? É o pai condescendente. O que é o pai condescendente? É o que passa a mão na cabeça. Ô meu filhinho, você está fazendo coisa errada, mas, ô meu filhinho, tem problema não. Vocês entenderam? Olha só, jamais seu pai o contrariou. Nunca disse não. Tudo que Adonias pedia, ele o quê? Adonias queria... Eita, você quer matar seu filho? Faça tudo que ele quer. Ele vai aprender a ser um playboyzinho. E você vai ver ele se tornando um marginal. Diga não. Aproveite a crise financeira e ensine seu filho a passar por crise. Aproveite a crise financeira. Está escutando, gente? Tá bom? E ensine seu filho a passar por crise, a não ser mimado, a não ser uma pessoa que dependa tudo nas mãos, que recebe tudo nas mãos, mas ser uma pessoa que olha para o Senhor, confia, trabalha e vai e corre atrás. Amém? Davi, olha o verso 6, jamais contrariou seu filho, dizendo: por que procedes assim? Nem perguntar, por que você está fazendo assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de quem? O que o texto bíblico está dizendo? Que Davi via em Adonias quem? Absalão. Ele olhava para Adonias, bonitinho que nem Absalão. Meu filho Absalão não foi curado daquela dor. Olha, se os seus traumas, pais e mães, se vocês não se curarem desses traumas, vocês vão passar a mão na cabeça de filhos ou vão adoecer seus filhos, ainda com traumas. Não, meu pai me bateu duramente.
aí você tem duas reações. Você sabe o que você pode fazer? Eu também bato nos meus filhos, que eu tenho que aprender no cacete. Errado. Ou então você pode fazer o quê? Nunca vou corrigir meu filho. Eu já apanhei demais, não quero isso para o meu filho. As duas coisas estão igualmente erradas. Você tem que se curar dos seus traumas para ser um pai, para ser uma mãe. Davi, depois de velho, ainda estava passando a mão na cabeça de Adonias, porque ele via na beleza de Adonias a imagem de Absalão, que ele perdeu de uma forma vergonhosa. Lições que nós tiramos. Vamos lá, Danilo. Vamos ler aqui para a gente encerrar. Vamos lá? A negligência de Davi, vamos ler juntos? Ele não vingou seu filho Amnon da falsa amizade de Jonadab. Não vigiou. Ele não vigiou. Pais, vigiem seus filhos. Segundo, ele o quê? Ele não conseguiu ver a maldade de seu filho Amnon quando lhe pediu coisas tão estranhas relacionadas à sua irmã Tamar. Veja as coisas estranhas que os filhos pedem e fazem. Terceiro, vamos lá? Não protegeu sua filha Tamar, como a própria lei de Deus requeria. É dever do pai proteger os filhos. Presta atenção aqui numa coisa aqui, pais, mães. Se seu filho, vou falar uma vez, você não esquecer nunca mais. Você não pode prender seu filho. Você tem que ensinar ele a viver por si só. Mas se seu filho for num acampamento, ou da igreja ou de qualquer coisa, e acontecer alguma coisa lá, a responsabilidade é sua. Se seu filho está na escola, a responsabilidade não é dos professores, não é dos diretores, é sua. Deus não vai cobrar do diretor e da professora, não. Mas você tem que aprender, você tem que ensinar seu filho a estar lidando sozinho lá. Amém? Aprenda, ensine isso. Próximo. Não percebeu o intento de seu filho, Absalão, de vingar e matar seu irmão, mesmo que depois, 2 anos depois. Próximo. Não soube o quê, gente? Lidar com Absalão quando este voltou a Jerusalém, mas apenas cumpriu um ato religioso. Próximo. Não conseguiu sequer enfrentar e disciplinar seu filho, tantas vezes como foram necessárias. Quais foram as consequências na negligência de Davi? Vamos ver aí. Primeiro, incesto. Qual o próximo? Estupro. Outro, ódio. Depois, rixas, que é briguinhas dentro de casa, confusão. O que mais? Mentiras. Outra, perseguições, traições, usurpações e, por fim, tudo na casa de um homem de Deus, de um servo de Deus, de um homem segundo o coração de Deus. Porque ele negligenciou os deveres de ser um bom pai. Vamos para frente. Lições para os pais, rapidão. E para as mães também aí, viu? Para o pai e para a mãe. Vamos lá? Primeiro, acreditem que seus filhos são... Difícil isso, de entender isso? Não é difícil, né? Acredite que seus filhos são pecadores. Eu conheço mães que, quando perguntam sobre os filhos dela, meu filho é 10, meu filho é 20, meu filho é 1000, meu filho, aquele ali, eu só tenho bênção, mentira. Toda vez que eu encontro com ela, aqui morada. Como é que está o seu menino? Aquele é 10, aquele é 1000, aquele é... Mentira. Ninguém é 10, ninguém é 1000, ninguém é desse jeito, meu filho. Ninguém, todos nós somos pecadores. Segundo, suspeitem, vamos lá? Pais, leiam bem forte, os homens leiam bem forte, vamos lá?
Suspeitem de seus filhos quando tiverem comportamentos estranhos. Presumir o melhor é fácil para o pai, mas é o pior para a criança. Ah, pai, o senhor está pensando mal de mim. É melhor pensar mal de você do que pensar bem e depois... Então, filhos, não assustem quando seus pais pensarem o mal de vocês. Entendeu? Não assustem. Não assustem. E para com aquela mentirinha evangélica. Não, eu vou pensar o bem do meu filho, que assim ele vai ser bom. Não conhece a natureza humana, né? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. É assim, é assim. Terceiro, pais devem se intrometer na vida dos filhos. Abrir o Facebook. O que você está vendo aí no Facebook? Cadê a senha do Facebook? Sim. Cadê a senha do Facebook? Passa aí para mim. Eu quero ver o chat. O que tem lá em inbox? O que você está conversando naquelas conversinhas secretas? Pais têm que fazer isso. Escute. Pais o quê? Tem que fazer isso. Se vocês não sabem mexer com isso, aprendam a mexer com o Facebook. Pais, aprendam a mexer com o Facebook, com o WhatsApp, com tudo. Pais devem intrometer. É claro que há um limite nisso, viu, irmãos? Limite de quê? De você não constranger seu filho. Né? Por exemplo, seu filho não está dando trabalho na escola, não precisa, né, mães, ir lá e sentar do lado dele lá na escola. E os coleguinhas falam, mamãe veio ajudar o filhinho. Não precisa isso, né? Basta você falar assim, se não comportar, eu passo um dia junto com você lá na sala de aula. Menino muda na hora. Entendeu? E o medo de mamãe sentar lá do lado, né? Pense nisso. Outra coisa, juntos comigo, disciplinem participem o quê? Ativamente da vida sentimental dos seus filhos e das suas filhas. Para que aquela conversa antipática e pense numa conversa empática, de empatar, de você ver na alma, de ele sentir seu sentimento e você sentir o sentimento dele. Pais criados por pais durões são geralmente insensíveis e tem que mudar. Eu sou filho de pai durão e sei, tem que mudar. Eu tenho que mudar. Próximo, disciplinem com amor. Disciplina é uma coisa, sem amor não dá. E corrija o quê? Corrija-os no temor do Senhor. Esse aqui eu não vou demorar muito, que em outra ocasião nós vamos falar com base em Efésios. Próximo, qual é o outro? Faça o culto doméstico com toda a família. Faça o culto doméstico. De vez em quando lá em casa tem falhado uns tempos. Agora que entrou uns tal de uns hangouts que eu tenho que fazer, mas nós já estamos recomeçando amanhã. Preste atenção numa coisa. Você pode estar só... nós vamos passar hoje do horário um pouquinho, vocês não incomodam não. Vocês já sabem que pode marcar qualquer dia para 9 horas, mas hoje nós vamos passar um tiquinho, tá bom? Carla, você veio no dia que nós vamos passar um pouquinho, tá? Então preste atenção. Faça o culto doméstico. Ainda que não tenha filhos, faça o culto doméstico os dois velhinhos assim, ó, entendeu? Filho viajou, faça o culto doméstico e ora pelos filhos. Tem filho? Faça o culto doméstico com filho pequeno. Faça o culto doméstico sempre. Amém? Outra questão. Converse e mostre a seus filhos que você também é o quê? Pecador. E encaminhe sempre eles a Jesus Cristo. Mostre que você é pecador. Você é falho. Quando você falhar, você peça perdão aos filhos. Peça perdão em voz audível. Não é assim.
Oh, Deus abençoe que meu filho me perdoa. Oh, Deus abençoe que meu filho me perdoa. Deus abençoe que seu filho te perdoa, mas vai lá e pede perdão para ele. Você deve pedir perdão para os seus filhos quando você está errado. E deve fazer como você deveria, como você quer que ele te peça perdão. Da mesma forma, você deve pedir perdão para os filhos. E sempre mostrar para ele que você não é nunca perfeito, você é falho. Mas você está indo para Cristo Jesus e ele também deve ir. Amém? Vamos encerrar então com esta última parte. Vamos lá? Os pais precisam zelar por uma vida santa. Estas coisas, irmãos, aconteceram na vida de Davi como consequência do pecado de adultério. Vocês lembram que isso foi uma consequência. E qual a lição que eu quero tirar aqui com vocês? Bastou, vamos ler juntos? Bastou o Senhor retirar a sua bênção sobre Davi, para que o próprio Davi destruísse sua família. Você não precisa de gente fora da sua casa para destruir sua família. Basta você. Davi pecou e as consequências foi que Deus fez assim, ó, tirou a mão um tiquinho. Não foi Deus que falou assim, agora, vamos lá, Aminon, adultera, vai adultera, Aminon, vai, faz essa besteira aí, faz. Deus não fez isso, não. Basta Deus o quê? Tirar a mão, é a proteção da família, um tiquinho, e sua família acaba. Um tiquinho, e a nossa família acaba. Qual a lição que eu quero tirar aqui? Aquela que é dita no Salmo 127. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Daí, o pai deve ser um homem que está debaixo de Cristo. É o primeiro a temer a Deus, o primeiro a amar a Deus, o primeiro a levar sua esposa a Cristo, o primeiro a levar seus filhos a Cristo. O pai é o primeiro a conduzir seu lar à vida com Cristo. O marido é o primeiro, mas na ausência e na falta do marido, no pecado do marido, a mulher é o quê? É a segunda da filha. E estar debaixo de um lar, estar num lar onde nenhum deles, ou um deles, não temem a Deus, é horrível. Eu quero que você nessa noite saia daqui com temor a Cristo. E diga, eu quero uma família abençoada. Amém? Eu quero uma família abençoada. E eu vou sim pagar esse preço de andar na presença do Senhor, de ser uma pessoa de Deus, de ser uma pessoa que teme a Deus, que anda com Deus. Eu preciso de Jesus na minha família, eu preciso daquele guarda-chuvão assim, ó, amém? Daquela proteção na minha casa. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, somos falhos e como Davi nós temos errado várias vezes. Mas viemos aqui nesta noite reconhecer a nossa dependência do Senhor. Porque nós estamos diante de desafios tão grandes que são maiores do que nós. E as nossas fraquezas muitas vezes nos consomem. Mas nós sabemos que no meio da nossa fraqueza o Senhor pode nos dar força, porque a força vem do Senhor. E sabemos que o Senhor pode nos dar vitória e nos dar uma família abençoada e preservar esta família num mundo que está destruindo cada dia mais, cada dia mais. Eu peço ao Senhor que o Senhor fortaleça cada um de nós aqui, cada uma das famílias aqui representadas. E em especial que o Senhor toque no coração dos homens que estão aqui nesta noite, para que assumam o trabalho
de ser um marido exemplar, de ser um pai exemplar, de ser um cristão exemplar, para que não lutem para ser um profissional bem-sucedido, sacrificando a sua própria casa, como Davi era bem-sucedido lá fora e destruía a sua própria casa. Meu Deus, livra cada um de nós, faz das nossas famílias, famílias santas na tua presença, para que, cheios da tua graça, possamos, Senhor, realizar a tua obra com poder, no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, quantos estão compromissados com isso, não precisa levantar sua mão. Eu quero saber, quantos estão compromissados? No seu coração você diz, de coração, amém. Amém? É uma tarefa e tanto. Mas é a sua missão. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E vamos em paz.